Você quer saber como vão ser as 2 primeiras semanas de outubro? Eu vou falar a respeito delas astrologicamente, semana por semana. Fica aqui comigo. Sou Vanessa Tuleski, estudiosa da astrologia há pelo menos 2 décadas. Isso no mínimo, é porque eu não gosto muito de contar a idade, mas eu comecei a estudar astrologia muito cedo. E eu vou falar nesse vídeo a respeito das primeiras 2 semanas de outubro e em um vídeo posterior a gente vai falar a respeito das 2 últimas semanas de outubro. Eu vou dividir aqui semana por semana, que é para você ter um quadro bem claro e isso ajudar na sua vida. Essa semana vai ser a primeira depois do primeiro turno das eleições e até o dia 7 de outubro nós vamos ter Mercúrio numa oposição com Netuno, que inclusive também vai estar presente no dia das eleições. Esse aspecto, gente, causa incerteza, confusão, atrapalho, dúvida e é um aspecto que no nosso dia a dia também traz isso. A gente fica mais esquecido, mais atrapalhado, mais distraído. E aí quem acompanha a astrologia talvez se pergunte, mas a gente já não teve Mercúrio retrógrado? Que ficou presente até o domingo e todo mundo sabe que Mercúrio retrógrado é difícil de lidar. Até as coisas mais simples se tornam complicadas porque há muitas falhas de sistemas, interrupções, parece que tudo vira assim uma epopeia. E aí a gente normalmente espera que quando ele fica direto, que tudo melhore de uma vez. E não vai ser verdade, a gente vai ter sim uma melhora, mas tem que lembrar que ele ainda vai estar lento, tá? Ele ainda não vai estar na sua velocidade normal. E Mercúrio é um planeta que precisa de velocidade, porque isso ajuda aí no dia a dia. E ele vai estar também nessa oposição com Netuno, que causa muita dúvida, atrapalho, distração. Porém, a gente também vai ter o Mercúrio num bom aspecto com Plutão. E aqui a gente tem um discernimento, se a gente quiser lançar mão disso. Esse aspecto ajuda a investigar. Se você lançar mão dessa energia, se você buscar aprofundar questões. Então vamos dizer que a coisa vai puxar para você ficar distraído. Vai que você tem uma reunião importante e há uma tendência aí à confusão. Mas se você se esforçar um pouquinho mais, você vai conseguir aprofundar e vencer um pouco este efeito de confusão, de nublagem, né, que o Mercúrio em oposição com o Netuno dá. Mas de qualquer maneira, com o Mercúrio direto, a gente já tem um período bem mais fácil aí para tomar decisões, fazer compras. Porque normalmente quem acompanha a astrologia durante Mercúrio retrógrado sabe que não é muito bom fazer isso porque a gente pode ter uma mudança de ideia posterior. E nessa primeira semana, entre 3 a 9 de outubro, nós vamos ter ainda até o dia 6 um Marte num bom aspecto com Saturno. Esse aspecto dá uma boa vontade, um desejo de resolver, uma persistência. E tudo isso é muito bom para trabalho e para qualquer coisa que envolva disciplina também. Então, essa foi a primeira semana. Anota aí na agenda, guarda as dicas. Dá para ver que é uma semana atrapalhada, mas eu não colocaria que é uma semana tensa. A gente vai ver que a segunda semana tem um pouco mais. E a terceira semana, mais ainda, mas a terceira semana não vai ser objeto desse vídeo, vai ser objeto de um próximo vídeo. Aliás, eu queria agradecer sempre os comentários que vocês deixam, os feedbacks. Eu tenho muitas redes, não consigo responder, mas eu leio tudo e fico muito feliz com toda essa troca. Então, continue deixando aqui o seu feedback, tenha certeza que está sendo lido. Só não tenho eu velocidade e capacidade de responder tudo. Vamos então para a semana de 10 a 16 de outubro. Nós temos até o dia 14, entre os dias 10 e 14, uma oposição de Mercúrio com Júpiter. Nessa oposição, a gente tem a questão do enxergar amplo, tá? Ver mais amplo. Mas aqui a gente tem que tomar um certo cuidado com alguns efeitos colaterais, que são a arrogância e o exagero. É um aspecto também que dá muito falatório, especialmente para quem está em ambiente de trabalho. A gente fica animado, fala, conversa e às vezes é um pouco mais difícil se concentrar. Uma outra coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado nessa semana é que é um aspecto que tende a empolgar. E com isso pode ser que a gente olhe propostas e não esteja sendo muito realista. Já tem algo assim um pouquinho na semana anterior também,
com Mercúrio, que é o planeta da mente, numa oposição com Netuno. Então tome um certo cuidado, não quer dizer que a proposta é negativa, não. Até porque a gente tem um ótimo aspecto nessa semana, que eu vou falar agora. Nessa semana a gente tem o Sol e Vênus juntinhos em Libra. Vênus particularmente fica muito bem em Libra, porque Vênus é o planeta das relações afetivas e sociais. E Libra é um dos domicílios de Vênus. E quando Vênus está ali, ela fica elegante, sociável, charmosa, mais aberta para o amor. E aqui a gente tende a buscar nas relações em geral um pouco de equilíbrio. Então isso neutraliza um pouquinho da oposição do Mercúrio com Júpiter, que eu acabei de falar, que dá eventualmente um destempero. As pessoas ficam muito certas, muito inflamadas, assim, no sentido de estarem muito confiantes. E aqui a gente tem um aspecto que puxa para um certo equilíbrio. E o Sol e Vênus juntinhos vão favorecer muito o amor, as relações, as interações. E aqui os dois muito bem aspectados com Saturno. Esse aspecto dá uma certa estabilidade. No trabalho, a gente fica mais focado e mais objetivo, embora tenha um lado prolixo ali do Mercúrio com Júpiter. Tudo na astrologia a gente tem que trabalhar nuances, mas aqui a gente tem uma inspiração para tentar seguir aqui mais ou menos numa linha reta. E é um bom aspecto, gente, para acordos, para parcerias, para relacionamentos solteiros. Se vocês conhecerem alguém aqui, pode ser que apareça uma pessoa com um potencial maior para aquilo durar, para aquilo ter uma estabilidade. E é um aspecto legal aqui para firmar parcerias também, desde que você não esteja esperando excessivamente dessas parcerias que é o Mercúrio com Júpiter. Mas o Mercúrio com Júpiter também faz você enxergar além. Isso é algo muito legal dessa combinação, que é o fato da gente começar a enxergar além e sair um pouquinho do pequeno. Nesse aspecto, na verdade, a gente tem que conciliar o pequeno com o grande, porque o pequeno, digamos assim, está mais relacionado a Mercúrio, que são os detalhes, e o grande a Júpiter, que é o maior planeta aqui do sistema solar. E a gente ainda vai ter possivelmente segundo turno em muitos estados. Eu tô gravando este vídeo antes das eleições e esse aspecto ainda traz uma coisa meio, como é que eu posso dizer, das pessoas estarem muito convictas eventualmente das suas posições. Então tome só cuidado para não ficar brigando, discutindo à toa, embora o Sol e Vênus em Libra ajudem a ponderar, a segurar, a ter um amadurecimento, mas tem um aspecto aqui que vai puxar para uma outra coisa. Nessa semana e, na verdade, ao longo de outubro e novembro inteiro, a gente vai ter um Marte numa quadratura com Netuno. Esse é um aspecto muito importante. E ele vai ficar exato no dia 12, dia da criança, ou de Nossa Senhora no Brasil. Esse aspecto, gente, ele tem vários desdobramentos. E vocês vão me ver falar muito dele, porque ele vai estar presente no mês de outubro e novembro, como eu coloquei. O Marte com Netuno, ele pode deixar as pessoas cegas. Eventualmente ele tem esse efeito, ele cega as pessoas. Então pode dar muita confusão em eventos coletivos. É como se as pessoas ficassem aqui dirigidas por uma força inconsciente. Além de tudo, é um aspecto muito perigoso para acidente com gás, tende a dar um aumento desse tipo de acidente e também um aspecto que pode dar acidentes também marítimos com água. Então, falou em acidente, Marte está no meio. Então aqui a gente pode ter notícias relacionadas a isso ou a eventos que saíram do controle, coisas que perdem o controle. No nosso dia a dia, esse é um aspecto que dá um pouco de atrapalho e atraso. É ajudado aqui pelo fato da gente ter um Sol em trígono com Saturno, que nos ajuda a retomar o prumo e a buscar uma certa responsabilidade. Então eu colocaria que nessa semana, se você tem alguma coisa importante, como um voo internacional, uma reunião que você realmente precisa estar presente, chegue com antecedência, porque o Marte com Netuno, ao longo de outubro, vai trazer muitos obstáculos de ordem maior, como um nó no trânsito, chuvas, e aí quem não chegou na hora certa, ou melhor, quem não se programou com antecedência, pode se prejudicar aqui.
Além de tudo, gente, um aspecto que pra mim dá muito cansaço e sono. Então, há uma possibilidade, um feriado no meio da semana, numa quarta-feira, ser um feriado para muita gente de descansar. Mas a gente vai ter muito Marte com Netuno e aí eu vou ter que conversar com vocês a respeito. A gente vai aqui também tendo feedbacks. Deem feedbacks do que vocês estão vivendo, porque todo mundo tira proveito disso. Eu queria agradecer sempre o carinho de vocês. O canal tá crescendo. E se você quer ajudar a crescer, compartilhe o vídeo, dê o like, porque o like fala algo pro YouTube que você gostou, né, desse vídeo. E além de tudo, clique no sininho para você sempre receber vídeos novos. Então eu fico por aqui e eu espero que as minhas dicas tenham ajudado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.